Já não é surpresa mais, né, que a nossa conversa aqui hoje é sobre a parábola dos talentos. É a parábola em que nós aprendemos bastante. Está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para nós que é o capítulo sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Só clicar nesse xizinho ali, no X. Esse? É. Nesse embaixo agora fechar. Você sabe de onde o negócio, hein? Bom demais. Então a palavra é a parábola, a lição, que está aqui no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa parábola que é tão importante. É uma parábolazinha grande, né? Mas ela representa muita coisa. Mas primeiro a gente tem que conversar com uma coisa. O que é talento? O que é talento? Dois sentidos, né? Hã? Tem dois sentidos, né? Tem vários sentidos, né? Tá devagar e O que não está querendo segurar, hein? Vai lá agora não. No agora não. Agora não. Isso. Ah, sim, ok. Está querendo atualizar. Então, talento. Talento, uns falam que antigamente era uma moeda, que você fazia o serviço numa casa para alguém e pagava tantos talentos lá, né? Que era uma moeda de pagamento. Mas, quando a gente vai lá no dicionário, lá diz assim: talento é a aptidão incomum, que natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria, engenho. Possui talento para o magistério, ou um indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomuns, é um talento de primeira ordem. Então, além de significar a moeda, além de significar aquela moeda, era coisa diferente. O diferente é que nós vamos estudar aqui hoje. Então, diz assim, eu vou ler aqui porque a gente esclarece melhor a coisa. O Senhor age como um homem devendo fazer uma longa viagem para fora do país. Chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido, senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor voltou e pediu conta, né? Olha, eu dei os talentos para vocês, o que é que vocês fizeram com esse talento? Que na época eles pensavam que é só dinheiro, né? E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar outros 5, dizendo: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras coisas. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se
apresentar a ele, dizendo: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servo, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos restabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não tinha recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais aonde não haveis ceifado, semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, atenção para isso aqui, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ele restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhes respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que semeio onde não semeei, e que colho onde não empreguei? Devis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-o àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Quem relata isso aqui é o evangelista Mateus, no capítulo 25. Ele relata essa parábola que Jesus mencionou ali, falando de nós, falando diretamente para nós. Então, que é talento? Hoje, para nós aqui, a palavra talento corresponde a um conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto os materiais quanto os espirituais. Talento é uma aptidão inata de determinado indivíduo. Talento é aptidão inata, que a pessoa já nasceu com ele. Então, a pessoa fala assim: nossa, mas o Adolfo tem um talento para música. Onde você estudou música, Adolfo? Não, nunca fiz faculdade de música, não. Estudei mais ou menos e tal. Ah, não, eu faço de ouvido. Então é um talento. Aí você viaja, entrega um terreno para uma pessoa. Essa pessoa tem um talento para administrar, para cuidar das coisas, de ajeitar as coisas. Então, é um talento que ele tem. Quando você chega, nossa, mas que coisa boa, eu nunca tinha pensado nisso. Que a pessoa tem um talento para organizar as coisas. E assim vem o talento para a música, que nós já mencionamos, de administrar, tem um talento para conversar com as pessoas, né? Vai lá, filha, conversa com ele. Eu sei que tem um jeitinho assim de conversar lá, de ter uma fala boa, você vai convencer ele e tal. Ele tem um talento para a argumentação. Então, são os talentos que Deus nos entrega para que nós possamos seguir a nossa vida. Mas, olha, essa história é muito interessante. Foi a distribuição que Deus fez dos talentos. E Deus faz a distribuição dos talentos para nós também. Então, nós vimos lá atrás que os talentos podem ser materiais e podem ser espirituais. Né? Materiais. A pessoa já nasce numa família abastada, que tem dinheiro, que tem condições e tal, né? E vai. E ele vive bem nesse meio. Ou às vezes as oportunidades, nasce pobre, e às vezes surge uma oportunidade e ele faz um império daquilo. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo de uma pessoa que é amiga minha. Essa pessoa tem um talento para administrar e fazer as coisas multiplicar. Sabe
antigamente, que tinha aquele ditado que a pessoa tinha o dedo de mídias, o dedo de ouro, essas pessoas. Tudo que ele pega, ele transforma em coisa boa. E um dia, esse colega meu estava desempregado, procurando emprego para aqui, para ali e tal. Surgiu uma oportunidade para ele. O quê? O dono de uma fábrica tirava parafusos e porcas de um determinado equipamento e ele transformava esse equipamento. Mas os parafusos e as porcas ficavam num canto lá. E foi juntando. E um dia, esse moço apareceu lá e pediu emprego. Aí ele falou, não, agora não tem, você volta outra hora, tá? No outro dia ele voltou. Ele falou assim, eu quero uma oportunidade, senhor. Eu vi que o senhor tem ali no canto um monte de parafusos. O senhor podia me ceder esses parafusos. O senhor me vende esses parafusos? Eu falei, não, isso aí não vale nada não, eu jogo fora. Eu estou esperando um caminhão vir para me carregar isso aqui. Não, eu quero esses parafusos. O que você vai fazer com isso? Eu vou classificar esses parafusos tudo direitinho e vou fazer uma rendazinha enquanto eu acho um emprego. E não é que ele fez. Começou a vender, foi num lugar, foi no outro, ofereceu parafuso. Eu não vou alongar muito não, porque o Adolfo falou que eu só tenho 1h30 para me falar, né? Só. Não vou alongar muito não. Então, o que é? Hoje, para encurtar a história, quando ele falou para mim, que ele falou assim, o que você está fazendo? Não, eu não arrumei emprego, lugar nenhum, eu estou mexendo com parafuso. Eu falei, parafuso, o que é? Vendendo, eu ganhei um pouco, agora eu estou comprando e vendendo parafuso. Nossa Senhora, quanto que você vende um parafuso desse? Nos anos 80, eu falava assim, 32 centavos. Eu falei, coitado. Hoje, que eu falei que ia encurtar a conversa, hoje tem 6 casas que vendem parafuso. Se você passar numa rua dessa assim, Casa dos Parafusos, ele começou com parafuso. É claro que hoje não é só parafuso. Hoje ele mexe com tanta coisa, né? E ferragens, isso, aquilo, e material elétrico, um tanto de coisa que ele mexe, mas o fio da meada dele foi parafuso, porque ele aproveitou a oportunidade, caiu na cabeça dele e ele fez. Então, é um talento para transformar coisas. Então, eu falei, rapaz, você é vencedor, porque você, hoje, são 6 casas, acho que tem 2 aqui em Goiânia, e tem uma em cada cidade aqui na região. Né? E ele é encarnadinho e pode não me deixar falar mentira, né? Porque isso é também como um homem, então, o reino de Deus. A palavra que Jesus contou para nós, ele estava falando sobre o reino de Deus, da bondade de Deus para nós. Né? Então, dizendo assim, isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. A sabedoria desse homem. Aquele que ele chamou, que deu 5 talentos, né? É porque sabia que ele tinha capacidade. Porque ele era o senhor da terra, ele conhecia seus funcionários ali, né? Toma conta aí, mas eu vou dar 5 para você. Ele sabia a capacidade dele. Para o outro, a capacidade era mediana. Então ele deu 2. E para o outro, que ele sabia que ele precisava de uma oportunidade, mas não tinha tanta capacidade assim, ele deu 1. E aí,
a gente viu o que é que aconteceu. Os talentos materiais, né, que nós já explicamos aqui, a utilização dos talentos. E tendo partido, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Viu? Ele apresentou para aquele senhor 5 talentos. Quer dizer, ele apresentou para os talentos, não era dele. Os talentos eram do Senhor. O Senhor queria saber o que ele tinha feito com os talentos. Então ele apresentou 10 talentos para o Senhor. Claro que o Senhor ficou contente. Nossa, eu dei 5. Agora eu tenho 10 talentos. E como eles sabiam que o dinheiro não era deles, o talento não era deles, né, que eu usei que é a palavra dinheiro, quando ele sabia disso, ele entregou os 10 aos Senhor. E aí vem o elogio do Senhor, né, dizendo que ele era um servo fiel, porque tratou direitinho daquilo do seu Senhor. Então ele diz assim: entrai no gozo do seu Senhor. Quer dizer, qual que é o gozo do Senhor hoje? Que a gente, no sentido de dificuldade, a gente pode dizer, é o quê? Consciência tranquila, porque eu não passei do patão para trás. Ele ganhou experiências com aquilo com aqueles 5 talentos só que ele tinha. Está dizendo aqui no texto bíblico, né? No capítulo 25 de Mateus, está dizendo que ele negociou com os banqueiros. Olha, meu senhor viajou e deixou 5 comigo, eu não quero perder esses 5 não. Ou eu vou gastar, ou qualquer coisa. Ele pensou, né? Então, quanto você me paga de juros? Tanto. Quanto tempo o senhor vai ficar? Não sei. Mas enquanto ficar, está lá. E ele, quando ficou sabendo que o senhor tinha chegado, que era o dia da prestação de contas, ele entregou mais 5. Então ele trabalhou. Aquele que recebeu só 2 também, tinha também uma capacidade menor que o senhor já tinha identificado, né? Granjeou também outros 2. Mas o que recebera um foi e cavou na terra. E falou, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não, eu vou gastar. Não, eu não vou fazer render esse dinheiro. Não, e se eu perder? Como é que eu vou ficar com o senhor? Então ele cavou. Porque ficou sabendo que o senhor chegou, ele foi lá, descavou o negócio, pegou e entregou para ele de volta. É vantagem? Não, não é vantagem. O senhor não era vantagem. Ele não cuidou do dinheiro dele. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nesses instantes, para algo muito importante. Na parábola lá que nós lemos aqui, ele falou para o senhor assim: olha, eu sei que o senhor é rigoroso. Eu sei que o senhor é rigoroso. Então, eu tive medo e guardei na terra o que o senhor me deu. Reflexão para nós. Agora vem as perguntas. Que servidor nós somos? Que servidores nós estamos sendo agora? O Senhor tem dado talento para nós? Tem dado? Mais de 5, né? Mais de 5. Por quê? Porque o Senhor é bom. Ele quis testar, ele quis fazer para as pessoas um aprendizado. Para cuidar até do próprio talento que é dele. Mas para nós aqui hoje,
Ninguém chama nós e fala assim, vou deixar 5 mil reais para você, vou viajar, vou voltar daqui 4 anos, e aí eu pego com você. Isso é difícil de acontecer. Né? Mas olha, na evolução que a Terra está, quais são os talentos que nós temos? Oportunidade de trabalhar, oportunidade de ajudar o próximo, às vezes condições de falar uma palavra amiga para alguém. É talento. São recursos que Deus está nos oferecendo. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho nada, não tenho trabalho para comer e tal. Mas a gente vai olhar essas pessoas, quando ele pega uma viola daquela lá, ele, onde você aprendeu? Eu não sei. Coloca uma terrinha falando nesse quintal que você pode fazer o que você quiser. Ele faz feira para muita gente, porque ele transforma aquele talento em coisas melhores. Então, essas perguntas para nós é muito importante. Qual dos 3 que nós estamos enquadrados? Daquele que o Senhor deu mais? Daquele que o Senhor deu menos? Ou daquele que o Senhor deu um só? Um talento que eu tenho é de varrer o quintal. Um talento que eu tenho é de ir lá e buscar e ajudar aquela pessoa ali. Em que fase nós estamos? A gente sabe? A gente já pensou sobre isso? Ou a gente já pensou quais os talentos que estão à nossa disposição desde quando nós nascemos? Desde quando nós entendemos por gente? Mas Deus me deu o dom disso. Uma pequena riqueza que eu recebi da minha avó, uma herança pequena, deu micharia para cada um. Fez coisa que transformou, não só para ele, mas para outros, e beneficiou outras pessoas. E aí a gente vai mais longe, né? Deus deu um talento que você pode conversar com as pessoas. Aí dá uma oportunidade de cair numa igreja, ser o pastor de uma igreja, o presidente de um centro, o dirigente de um trabalho na casa espírita. Um palestrante. Um palestrante, né? Então, é aquilo que nós... não existe pessoa que não tem um talento desse na vida. Não existe. Existe um que recebeu um. Né? E que fala, é melhor, o senhor é bravo. A hora que eu desencarnar aqui, vão me cobrar. Então eu vou enterrar. E a sabedoria está em saber que nós recebemos um talento e que a providência divina quer que nós melhoramos esse talento. Filhos é talento? Isso é talento. Dá trabalho, dá dificuldade para que a gente crie, dê educação, coloca os rumos certos na vida, por exemplo, hábitos maravilhosos, exemplos maravilhosos, de coisas simples, não precisa ser milhões, né, para a gente cuidar dos filhos, porque a gente conhece de gente lá do sertão, que os filhos têm uma nobreza de caráter, de bons hábitos, de bons costumes, de respeitador. Os pais consideraram como talento e fizeram desse talento. Lá no texto bíblico não está dizendo assim, aqui no Evangelho falando da família e da responsabilidade dos pais. Lá no texto bíblico está assim: o que fizestes dos filhos que eu te confio? E parece que Deus fala para nós também a mesma coisa, né? O que fizestes dos talentos
e eu te confiei? São perguntas que nós precisamos responder na força divina. Aí nós já contamos a história aqui dos talentos todinho, né? Dos 5 talentos e tal. Agora, o aferimento do resultado. Aí nós recebemos esses talentos. Às vezes nem imaginamos, nem pensamos que são talentos da providência divina que vem para nós, para a gente desenvolver, para a gente melhorar. Agora tem uma coisa, chega o dia da prestação de contas. Ah, mas eu não sabia que era assim. Quantas pessoas se alegrou? Aí nós temos um outro companheiro aí, que ele falou assim, eu não sei nem escrever direito. Mas ele pega o violão aqui, como ele pegou, e faz a alegria do pedaço, vamos dizer assim, né? Faz a alegria do pedaço. Ele vai lá na penitenciária, no trabalho que tem no NAC, que a gente participa, e agora deve voltar esse ano que vem agora, por causa da pandemia, que estava proibido e tal. Ele pega o violão, vai lá, e canta para aquele pessoal lá. Mas canta que o pessoal, assim, sai todo mundo com um sorriso um sorriso no rosto. Tanta música boa. Nossa, você me fez lembrar de tanta coisa bacana que eu já tive, das festas que a minha mãe dava, porque não sei o quê, me fez lembrar da namorada, me fez lembrar. Talento que ele está usando, ele não é cantor de vender 5 milhões de CD, não. Mas é aquela pessoa que desenvolve alegria nas pessoas, que ajuda as pessoas. Então, a parábola do talento que Jesus nos contou fala de muita coisa boa para nós. Resultado do talento. Recebeu sua música. Mas quando na prestação de conta, o que você fez desses talentos? Eu até ganhei um violão, mas eu nem gostei muito disso. Nós estamos citando violão, música, coisas simples. Porque tem muitas coisas mais complexas. Como que você faz uma coisa dessa? Então, faz um curso de medicina, mas é aquele profissional assim, difícil, que não quer muita coisa, não beneficia as pessoas. Deus não quer, a providência divina não quer que a gente nos consuma, né, a nós mesmos, sem produção. Né? Então nós precisamos receber da autoridade divina e fazer aquilo que nós recebemos crescer em benefício das outras pessoas. Né? Então, prezados amigos, prezados irmãos, se tiver 5 minutos, se alguém quiser fazer uma perguntinha ou acrescentar alguma coisa, lembrar de alguma coisa, deixa 5 minutos para nós. Eu acho que está faltando ou que já passou? Acho que está bem explicado, né? Está bem explicado, né? Uhum. Então, gente, que Jesus possa nos abençoar, possa nos dar forças, mesmo aquele, aí está me vindo agora, mesmo aquele que Deus não deixou nada, pode fazer muita coisa se quiser. Vocês lembram de um personagem chamado Jerônimo Mendonça, na cidade de Tuitaba, Minas Gerais. Era uma pessoa, quem leu, quem sabe da história dele, ele vê muito bem. Era uma pessoa assim, como a gente fala hoje, bem apessoado, um jovem, atleta, musculoso, namorador. Então ele chegava perto do espelho e falava assim:
falava assim, tá para nascer um cara tão bonito igual eu. E um belo dia, também cortando conversa, um belo dia ele se prepara num dia de sábado para ir ao cinema. Lá eu deu vontade de assistir um filme de lá, de repente eu conheço alguém e tal, e vai ser uma namorada, alguma coisa minha, né? É mais uma conquista minha. Aí ele caprichou, foi lá no espelho, passou naquela época, e ele contando, né? Naquela época que se usava a brilhantina, aquele gelzinho, né? Aquela gel misturado com gordura, eu sei lá como é que era aquilo, e passava na cabeça, o cabelo ficava certinho, durinho, daquele jeito, né? Então ele foi e falou, rapaz, mas você continua, olhando para o espelho, e fala, você continua o cara mais bonito dessa cidade. E ele foi para o cinema. Chegou no cinema e começou a assistir o filme. De repente, ele deu vontade de esticar as pernas. As pernas não esticaram. Ué, mas o que está acontecendo? E foi, e o filme todinho, ele tentou levantar, não deu conta de levantar, um atleta, não deu conta de levantar. Andou para cá e ficou agoniado e mal esperou o filme terminar, para ele sair. Não, na hora que eu saí, não saiu. Todo mundo foi embora do cinema e ele ficou sozinho lá. Até que apareceu com isso, o que você está fazendo? Não, você me ajuda, porque eu não estou aguentando sair aqui. Não estou dando conta de sair. O que você está sentindo? Nada, não estou sentindo nada. As pernas enrijecidas, pegou ele teve que pegar os baixos, amar, o outro estava no terminal do cinema para levar ele numa condução, uma coisa para chegar em casa. Em 3 para 4 meses, ele estava totalmente paralisado. Totalmente paralisado. Cego. As vistas. Foi tratamento, fez para todo lugar, nada. Não tem jeito. Enxergava muito pouquinho de um dos olhos. E aí ele falou assim, só restou para mim a voz. E tinha uma senhora voz. Foi estudado a doutrina espírita, as pessoas lendo para ele. Se transformou num dos grandes oradores aqui do Brasil Central. Era carregado numa cadeira própria que alguém deu de presente para ele mais ou menos esticado e semi-deitado. Fazia palestras maravilhosas e construiu 3 obras de assistência à mãe solteira, velhas, e um outro lá, um lar de meninas abandonadas pela cidade. Formou aquelas meninas que entravam no lar, formaram, são enfermeiras, são pessoas, casaram, tudo, só a voz. Aquele talento que Deus deixou para ele, só foi despertar depois que ele sofreu as paralisias. Ele escrevia livros, porque ele ditava e os outros escreviam. Ele cantava, foi levado a um estúdio de aprendizado, de gravação, gravou CDs. E ele vendia os livros e os CDs. Fizeram um jeito lá que emendaram os parafusos, um negócio que botava no telefone assim. Ele mesmo é que vendia. Porque alguém de lado dele discava o número, agora liga para o José. O seu José é dono da empresa tal. Então ligava lá, aí eu atendia com a voz dele, é o Jerônimo Mendonça, tal, aqui de Tuiutaba, etc. Olha, eu estou ligando para oferecer para o senhor
porque eu gravei um CD de mensagem, de otimismo e tal. Então, eu queria que o senhor pudesse, o senhor comprasse alguns CDs, o senhor comprasse 100 discos, 50 discos, para distribuir, para ajudar, porque tem um lado de meninas aqui, de mãe solteira, assistência e tal, avós, né? E a história dele, uma outra hora a gente conta, né? Tanto aqui como no mundo. Que Jesus nos abençoe. Desculpa passar do horário um pouquinho.